se eu te dissesse que Flávio Bolsonaro tem mais chances de vencer Lula da Silva em 2026 do que o seu pai, Jair Bolsonaro, em 2022? Pois é, na eleição passada, Jair Bolsonaro tinha a caneta na mão, concorria à reeleição e mobilizava multidões em discursos e motociatas. Já agora, em 2026, Flávio não conta com nada disso. E para piorar, o seu pai, um ex-presidente censurado pelo judiciário, não pode se manifestar, usar redes sociais, dar entrevista, receber visitas do próprio filho ou mesmo escrever cartas ao público. Nesse contexto, é natural que o bolsonarismo e a direita em geral esteja menos engajada, menos entusiasmada e menos confiante em uma vitória em outubro. Contudo, esse desânimo não se justifica. Começando pelos números de intenção de voto no segundo turno, que nesse ano contam uma história muito diferente da última eleição. E para a gente não ficar restrito a uma única fonte de informação, vamos comparar os dados compilados pelo portal Polling Data, um reconhecido agregador de pesquisas eleitorais que considera os resultados de 17 dos principais institutos atuantes perante o TSE. Bom, se o segundo turno fosse agora, no mês de julho, segundo a previsão eleitoral da Polling Data, Lula teria 45,5% dos votos contra 41,9% de Flávio. Ou seja, o petista teria uma pequena vantagem de 3,6 pontos percentuais. Até aí, nenhuma grande novidade. Essa diferença aparece na maioria das pesquisas, como na última Datafolha, que traz Lula com 47% e Flávio com 43% das intenções de voto, empatados no limite da margem de erro. Mas você se lembra qual que era o cenário na última eleição? Então me permita refrescar a sua memória. Há exatamente 4 anos, em julho de 2022, segundo o mesmo agregador de pesquisas, o Polling Data, Lula da Silva tinha uma enorme vantagem sobre Jair Bolsonaro. Coincidentemente, 13 pontos percentuais de diferença a favor do petista, que aparecia com 50% das intenções de voto contra apenas 37% do capitão. No Datafolha, a vantagem de Lula era ainda maior, 20 pontos percentuais. Ou seja, há 4 anos, nessa altura da disputa, Lula era favorito absoluto para vencer a eleição, e por uma diferença de uns 15 milhões de votos, no mínimo. Mas a gente sabe que não foi nada disso que aconteceu. A eleição de 2022 foi vencida pela menor margem da história, apenas 1,8% dos votos válidos. E se a tendência de erro nas pesquisas a favor da esquerda tivesse repetindo novamente, é possível que na prática o Flávio já tenha até ultrapassado o Lula, já que o senador está cerca de 10 pontos à frente da marca anterior registrada pelo seu pai em 2022. E esses números mais favoráveis à candidatura do Flávio vêm acompanhados de uma mudança profunda nas circunstâncias políticas. Para começo de conversa, a ascensão do Donald Trump nos Estados Unidos acabou por desmantelar o USAID e o Foro de São Paulo, comprometendo estruturas de promoção e de financiamento da esquerda no continente sul-americano, inclusive aquelas articuladas pelos regimes ditatoriais da Venezuela e de Cuba. Prova disso é que, desde a chegada do novo presidente americano, as 7 eleições no continente foram vencidas por candidatos mais à direita. Já no plano da política doméstica, 2 mudanças merecem destaque. Uma no judiciário, outra na imprensa. Nessas eleições, o TSE não vai ser mais comandado por um juiz parcial e autoritário denunciado internacionalmente por perseguição política. Também o STF não é mais presidido por um ministro que se vangloriou de enfrentar e derrotar o bolsonarismo. No mesmo sentido, a grande mídia desmanchou o seu consórcio de imprensa e tem sido mais plural na cobertura jornalística, incluindo até algumas críticas mais incisivas contra ministros do Supremo e políticos ligados ao governo. Em outras palavras, a esquerda perdeu a sua blindagem junto às instituições. E isso se estende ao mercado, que se arrependeu bastante de confiar nas falsas promessas de responsabilidade fiscal do PT. Sem a força total da imprensa, da justiça e do setor financeiro empurrando a candidatura do Lula, dificilmente ele vai conseguir manter a estreita margem que o elegeu em 2022. Apenas 2.139.000 votos de vantagem. Finalmente chegamos à última grande diferença entre 2022 e 2026, as narrativas. Vamos lembrar que o Lula voltou ao poder acusando seu adversário de provocar genocídio, violência e fome, com a promessa de picanha, paz e defesa da democracia.
De lá para cá, o poder de compra da população se deteriorou, a criminalidade explodiu e a censura à direita ficou escancarada. Ou seja, agora é o governo petista que está na vidraça, implicado em escândalos de corrupção, com o país quebrado, a população super endividada e um quarto dos brasileiros vivendo sob influência do crime organizado. Lula não cumpriu seus compromissos de campanha e, acima de tudo, não entregou o tal churrasco com picanha. Agora com o Lula eu tô comendo filé. E a gente passou a comer picanha, eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha. Sabe aquela parte com aquela gordurazinha passada na farinha, a gente mastigar aquilo, tomar uma cervejinha gelada? É tudo que o povo quer, Ratinho. Se o petista quiser se reeleger, vai ter que inventar novas promessas ou reciclar muito bem as antigas. E ele sabe disso. Eu falo que eu não decidi que vou ser candidato ainda. E eu, para decidir ser candidato, eu vou ter que apresentar um programa. Eu vou ter que apresentar uma coisa nova para esse país. Verdade. Só 3 em cada 10 brasileiros têm uma avaliação positiva do governo petista. E tudo que foi apresentado até agora, a isenção de imposto de renda, o Desenrola 2.0, o Gás do Povo, Move Brasil, nada disso repercutiu nas intenções de voto a favor do Lula, que parece ter atingido o seu teto eleitoral. A sorte do petista é que a campanha adversária enfrenta disputas internas, lavação de roupa suja em público e dificuldades para falar fora da bolha. Contudo, Flávio Bolsonaro encontrará um terreno fértil se acertar a sua comunicação. Segundo o Datafolha, o número de eleitores que se identifica com propostas e com valores da direita saltou 10 pontos durante o governo Lula, de 34% para 44%, superando os 39% que ainda se identifica com a esquerda. Em outras palavras, a incompetência do PT pode ter dado a ajuda que faltava para que a campanha de Flávio em 2026 supere a campanha de Jair em 2022.